Fique de pé em reverência da palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 28. Diz assim: Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá aí andando sobre as águas. E disse Jesus: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salva-me, Jesus! E prontamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam adoraram, dizendo: Verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Assente aí no teu lugar. Eu sei que você conhece esse texto. Serei breve por causa do nosso tempo. 10 minutos eu já te falo aqui o que Deus colocou no meu coração. Estamos aqui diante de uma situação, segunda tempestade que os discípulos estariam vivendo com Jesus. A primeira tempestade, você sabe da história. Eles estavam ali naquele momento complicado, vão procurar Jesus. Jesus está dormindo na polpa do barco. Foram lá e acordaram Jesus e Jesus resolveu. Aqui, se você ler um pouquinho mais, você vai ver que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco aqui pela segunda vez. Eu entendo que a turma não estava muito querendo entrar. Jesus impeliu, obrigou, insistiu para que eles entrassem no barco. E eles entraram no barco, só que Jesus não entra. Jesus vai orar, deixa eles no barco. Em determinado momento da viagem, tempestade. Outra tempestade, um tempo complicado. Eles estão vivendo ali uma situação, porém agora Jesus não está no barco. Na primeira, Jesus estava dentro do barco. Foram lá na proa, acordou, Jesus estava lá. Na segunda, não. E qual que é a sua reação? Como você lida com tempestades que você atravessa, que você procura Jesus e não encontra? Como que nós lidamos com isso? Qual é a nossa atitude quando nós vivemos alguns momentos da nossa vida em obediência, porque eles estavam em obediência a Jesus e as coisas não saem da forma que nós achávamos que sairia? Como que nós reagimos quando vamos procurá-lo debaixo de obediência, debaixo de uma ordem dele e ele não está? Na primeira, ele era tangível, foram lá, acordaram ele, falou Jesus. Agora na segunda, não. Isso fala dos momentos que eu e você atravessamos nessa vida, das diversidades de tempestades, das diversidades de provas que nós atravessamos, de crises emocionais, crises na saúde, crise financeira, crise ministerial, crises. E cada uma com uma característica, cada uma se apresenta de uma forma. E a gente, o que a gente faz? O que eu e você podemos fazer diante dessa situação, a não ser confiar naquele que nos ordenou a entrar no barco? A verdade é que uma caminhada com Cristo é uma caminhada pautada em desafios. Caminhar com Jesus, obedecê-lo, nem sempre será confortável, nem sempre será fácil. A verdade é que em alguns momentos obedecê-lo pode até nos causar medo, nos causar espanto, fazer a vontade daquele que nos chamou. Isso é uma caminhada com Ele. Não espere nada normal quando você começa a caminhar com Cristo. Não espere nada dentro daquilo que você está acostumado a viver quando você começa a caminhar com Cristo. E os discípulos estavam ali atônitos naquela situação. E Jesus não está dentro do barco, mas Jesus estava de olho neles, porque Jesus não precisa estar dentro para ele ver. De onde ele estiver, ele nos enxerga. Quem sabe os discípulos, Jesus não está aqui, ele não está nos vendo, mas é lógico que ele estava vendo os discípulos. Tem momento que você não vai se sentir tão perto como na outra tempestade, mas uma coisa você pode ter certeza: você está debaixo dos olhares dele, onde ele estiver. E o resumo da história você sabe muito bem, que Jesus aparece para eles, só que Jesus vem andando por sobre as águas. Quando os discípulos viram aquela situação, madrugada, Jesus andando por sobre as águas, eles começaram a gritar: é um fantasma.
Porque as lutas, as provações fazem de mim, de você, às vezes, faz com que eu e você enxergamos algo que não é real. Não deixe que a tempestade que você está atravessando tire a visão real de quem está vindo ao teu favor. Eu vim dizer para você que não é fantasma. Eu vim dizer para você que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, esse que nós estamos adorando aqui nesse lugar. Pois bem, olhe para mim. Quando os discípulos veem Jesus, Pedro está ali. Esse texto que nós lemos. Pedro vendo aqui vai falar: Senhor, se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá até aí. Faça com que eu vá andando por sobre as águas. A Bíblia diz que Jesus falou: venha. E Pedro foi. Aqui eu quero conversar uns 5 minutos com vocês sobre isso. Pedro está andando agora sobre as águas. Sai de dentro do barco, está caminhando. Jesus falou com ele: venha. Ele foi, intrépido como nenhum dos outros. Os outros discípulos, sei lá, tiveram medo, mas foi assim: se é o Senhor, me faça ir aí. E ele foi. Só que a Bíblia diz que quando Pedro caminhava por sobre as águas, ele começou a colocar a atenção dele nos ventos, em toda aquela situação que estava ali presente. A Bíblia diz que ele começou a afundar. Primeira coisa que eu aprendo aqui, que o que me faz afundar não são os ventos. O que me faz afundar é eu tirar o foco daquele que me chamou. Oh, aleluia. Tem gente aqui que está atravessando tempestade, está vivendo isso aqui, você está afundando. Você não está afundando por causa dos ventos, você está afundando porque você parou de olhar para aquele que te chamou. O meu desafio, o nosso maior desafio em meio às tempestades é ficar com os nossos olhos focados naquele que nos autorizou a andar por sobre as águas. Andar com Cristo é andar sobre as águas. Não espere lugar sólido, lugar firme, melhor dizendo, para você pisar quando você decide caminhar com Ele. A caminhada com Ele é uma caminhada por demais desafiante. É caminhar andando sobre um lugar que não tem lógica ficar de pé. Meu Deus. E qual que é o segredo? A cada passo que eu dou, Ele coloca a mão. A cada passo que você dá, Ele coloca a mão. Mas afundar você não vai afundar. Oh, aleluia. Você está me entendendo? Não espere lugar firme para pisar, se você decidiu segui-lo. Não espere um lugar concreto, sabe? Não, caminhe por sobre as águas. Caminhe nesse lugar que está difícil. Caminhe onde parece não tem lógica. Caminhe onde parece que é o olhar de outras pessoas. Alguém está falando: se você for, você vai afundar. Se você pisar aí, você vai afundar. Deixe as pessoas falarem o que quiserem. O negócio é quem te chamou. Se Ele te falou, vem, vá. Você não vai afundar. A Bíblia diz que Jesus veio andando em cima das águas. As mesmas águas que Pedro estava afundando, Jesus veio andando por sobre elas. Olha o que Jesus falou comigo. Eu fiquei pensando nisso. As águas que Pedro está afundando são as mesmas que Jesus vem andando por sobre ela. E é verdade que quando nós tiramos o foco dele, nós começamos a afundar, e é verdade. Mas só que a Bíblia diz que Jesus veio e levantou Pedro. Jesus, quando Pedro gritou: salva-me, Jesus estendeu a mão e tirou aquele homem, e ele não afundou. Sabe o que Jesus falou comigo? As águas que Pedro estava andando por sobre ela, que ele estava afundando, são as mesmas águas que eu vim pisando em cima dela. O que você quer dizer, pastor? Que Jesus jamais te permitiria andar em águas que Ele ainda não tinha andado. Jesus jamais deixaria você passar por situações que Ele ainda não conheça.
Jesus não deixaria Pedro andar por águas que ele não tenha domínio. Jesus não deixaria você enfrentar essa situação que você está enfrentando se ele já não tivesse enfrentado antes. As águas que você está pisando têm domínio dele. O lugar que hoje é estranho para você, que parece que está dando tudo errado, ele já passou por aí. Ele veio andando por cima das águas que estavam afundando Pedro. Ele veio andando por cima do seu problema, por cima dessa situação. Esse lugar que você está hoje é extremamente conhecido por ele. As águas que Pedro estava com medo de afundar, Jesus conhecia como ninguém. Estava debaixo do domínio dele. Cada situação que eu atravesso, que você atravessa, está sob o controle desse Deus que pode e faz todas as coisas. Ele jamais te deixaria andar sobre águas que ele ainda não tenha pisado. Fique tranquilo, fique tranquila, você não vai afundar. Quem te disse, venha, garante. Quem disse, venha, domina sobre a situação. Quem disse, pode vir, é o Senhor de tudo e de todos. Caminhe por sobre as águas. Caminhar com Cristo é Ele. Caminhar com Cristo é isso. É os olhos fitados nele. E se por algum momento nós tirarmos os nossos olhos dele, ele virá o nosso socorro. Você não será envergonhado. Você não será envergonhada. Que olhando a história, os discípulos, Pedro, eu te falei que você ia afundar. Antes tivesse ficado aqui no barco, no lugar seguro, foi querer aparecer, de andar sobre as águas. É verdade, mas só que a Bíblia, eu não vejo na Bíblia nenhum outro relato de alguém que andou sobre as águas, a não ser Jesus e Pedro. Não tem outro relato de alguém que quis deixar o conforto do barco e viver o sobrenatural. Quando você atende o chamado, o sonho que ele colocou no teu coração, é deixar o conforto do barco e andar para o sobrenatural. Pastor, vai afundar, vai não. A cada passo que você der, ele te sustenta. A cada passo que você der, ele coloca a mão debaixo do teu pé. É por isso que você está andando até hoje. É por isso que você chegou aqui. Tempestade aqui não falta, vento aqui não falta, mas o Senhor, em todas as coisas, tem te sustentado, tem me sustentado. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor. Você não vai afundar, meu irmão. É só uma tempestade, é só um tempo na tua vida. Deus está falando comigo e com você nessa noite. Você recebe essa palavra? O lugar que você está hoje, a situação que você está hoje, não é desconhecida dele. Viu, Gleice? Ele conhece. Ele jamais me permitiria, te permitiria andar por lugares que ele não tenha domínio. Se ele disse, venha, vá. Você recebe essa palavra? Fique de pé comigo. O lugar pode ser estranho para mim e para você, para ele não. É esquisito, é estranho, é desconfortável para mim, para você, para ele não. Ele vem dominando, andando sobre, dizendo, eu sou o Senhor, eu mando, eu sou soberano. Quando eu falo, acontece. Guarde isso no teu coração. Saia daqui em paz nessa noite. Quem sabe você entrou aqui afundando. Quem sabe você entrou aqui com um grito de socorro na tua garganta, como Pedro, socorre-me. E hoje, ele veio te socorrer.
Verdade que ele não veio da forma que você imaginava, veio andando por sobre as águas, de um lugar que você não esperava. Mas o importante é que ele veio. O importante é que ele está aqui. Coloque a mão sobre o teu coração. A tua enfermidade não vai te matar. Essa crise que você está atravessando não vai te matar. Não vai te envergonhar. Deus é o Deus da tua vida, da minha vida, da nossa vida. Pedro foi intrépido demais. Mas Jesus falou: venha. Estamos aqui porque Ele disse para mim e para você: venha. Caminhe nesse lugar estranho. Caminhe nesse lugar que não te é confortável. Caminhe nesse lugar que alguém vai achar que você vai afundar. Mas eu serei contigo até a consumação dos séculos, diz o Senhor. Com a mão no teu coração, eu quero orar por você nessa noite. Quem sabe você, tudo que você precisa nessa noite é socorro. Teu grito é por socorro. Você está aqui, você não está vendo ninguém, você entrou aqui gritando por socorro. Eu sinto isso de Deus aqui nessa noite. Alguém entrou aqui falando: me socorre, que eu estou afundando. Me socorre. Se o Senhor demorar, eu afundo. Essa é a situação de Pedro. Se Jesus demorar, sei lá, ele afundava. Mas ele veio na hora. Hoje está te tirando desse lugar. E ele pegou Pedro, levou Pedro para o barco, para o lugar firme outra vez. Porque tempestades são momentâneas. Momentâneas, são coisas passageiras. Mas o cuidado dele para com você é eterno. A tempestade passa, mas o cuidado dele não passa. Tem tempestade que é mais violenta, outras não, mas o cuidado dele é o mesmo. Teve fase da tua vida que você atravessou com mais facilidade. Essa, quem sabe, está sendo mais complicada, mas o cuidado dele é o mesmo. A mão dele continua sendo favorável ao meu e ao seu favor. Espírito de Deus, vem sobre nós essa noite. Vem sobre essas pessoas que entraram aqui gritando por socorro. Tem gente aqui com o coração apertado, Senhor. Tem gente aqui que não gritou porque está com vergonha. Tem gente que não gritou socorro porque está se contendo. Toca nesse